Ele é um garoto que acaba se apaixonando por sua empregada nova. Eu sou o tio Rock. Deixe seu like e bora. Tudo começa com Yokoya, que estava preguiçosamente dormindo até o meio-dia. Mas de repente, alguém toca a campainha, forçando-o a se levantar. Quando ele vai até a porta e olha pela câmera, vê uma jovem de aparência refinada, lembrando vagamente uma certa autômata de cartas famosa, pedindo para ser contratada como sua empregada. Após deixá-la entrar, Yokoya a convida a sentar-se no sofá, oferece uma bebida e começa a pensar consigo mesmo. Ela está ali para vender seus rins ou talvez algum pozinho suspeito da alegria. Ele então pergunta sobre suas experiências anteriores como empregada. No entanto, em vez de responder diretamente, ela revela que trabalhou como assassina, encarregada de eliminar pessoas que se rebelaram contra seu mestre. O mesmo que a enviou ali. Yokoya acha que é piada, mas ao perceber que ela fala sério, começa a ficar inquieto. Ele pergunta sobre o tal mestre e a relação dele com sua própria família. A jovem começa a contar uma história bizarra. O chefe dela tinha um peixe dourado que teve um filhote que virou um cachorro, que por sua vez viveu em um lugar chamado Nema. Esse indivíduo, aparentemente, era amigo da mãe de Yokoya. Frustrado, Yokoya dá um leve tapa na mão dela, mas logo percebe que pode tê-la irritado, então tenta mudar de assunto. Ele pergunta sobre suas técnicas especiais de assassinato. Os dois saem para fora, e então, ela saca algumas facas, dá um mortal para trás e as arremessa com precisão em uma árvore. Ela mostra com orgulho que sua especialidade é o lançamento de lâminas afiadas. Ela sorri satisfeita e diz que isso é apenas uma das muitas habilidades que possui como ex-assassina. Apesar de estar impressionado com seu talento, Yokoya decide que não pode empregar uma versão feminina do Baba Yaga como sua serviçal. Embora pareça decepcionada, ela entende a decisão, pede desculpas por tomar seu tempo e vai embora. Ao atravessar a porta, Yokoya cai de joelhos, atônito com tudo o que aconteceu. Quando olha para o chão, encontra algo. Enquanto isso, a moça caminha sem rumo, refletindo sobre o que fazer a seguir. Ela olha para trás, esperando que Yokoya a chame, mas se decepciona ao não ver ninguém. Contudo, enquanto atravessa a linha do trem, Yokoya surge correndo com um sininho na mão, gritando que ela esqueceu algo. Quando ela se vira, um caminhão está prestes a atropelar Yokoya e mandá-lo para outro mundo. Mas ela, furiosa, voa até ele e o salva. Diferente de antes, ela parece encantadora com as bochechas coradas. E Yokoya a agradece por tê-lo salvado. Ela, envergonhada, diz que nunca tinha feito algo assim antes e que seu coração está acelerado. Yokoya lhe entrega o sino, e ela o agradece antes de partir novamente. Porém, enquanto se afasta, Yokoya muda de ideia e a chama, dizendo que precisa de ajuda para limpar a casa. Ele se surpreende ao ver a quantidade de facas que ela possui enquanto desempacota. A moça fala animadamente sobre como suas armas poderiam ter parado até terremotos. Yokoya a interrompe, explicando que precisa de ajuda para lidar com o lixo da casa, não com mafiosos problemáticos. Ela, no entanto, só está acostumada a limpar cadáveres. Yokoya tenta explicar que se trata de um tipo bem diferente de limpeza, doméstica mesmo. Ela pergunta se ele realmente irá contratá-la caso ela se comprometa com as tarefas, e ele confirma. Mais tarde, Yokoya volta e encontra a casa num caos. Ela está molhada, segurando um esfregão quebrado e com um balde na cabeça. Ela começa a se desculpar intensamente e de repente escorrega, mas cai como se fosse uma acrobata de circo, ainda com o balde acertando sua cabeça. Depois disso, Yokoya pergunta se ela é realmente desajeitada e ela se desculpa novamente, visivelmente constrangida. Ele retira o balde de sua cabeça, entrega uma toalha e diz que ela pode começar a aprender com ele dali em diante. Ela concorda, determinada. Algumas horas depois, a casa está brilhando e Yokoya a elogia pelo esforço, deixando-a muito feliz. Quando ele vê as horas, percebe que é hora do jantar e pergunta se ela sabe cozinhar. Ela abaixa o olhar como um cachorrinho triste e ele a tranquiliza, dizendo que vai cozinhar enquanto ela toma um banho. Enquanto se banha, ela pensa em Yokoya, deixando a água escorrer por todo o corpo. Do lado de fora, Yokoya reflete, nervoso, sem saber como lidar com o fato de uma empregada sombria estar a poucos metros se banhando. Ele até fantasia que ela vai sair apenas com toalhas, mas ela reaparece em seu uniforme completo, frustrando suas expectativas. Durante o jantar, Yokoya comenta algo, e ela, confiante, começa a cortar vegetais como se fossem alvos de suas antigas missões. Yokoya serve um pouco de macarrão com carne de porco empanada e ela pergunta o que é aquilo. Diz que provavelmente já comeu algo parecido antes, mas nunca ligou muito para a comida a ponto de saber o que estava comendo. Para ela, comer é apenas uma necessidade para manter-se viva. O sabor não importa. Yokoya insiste que uma mordida no prato fará com que ela tenha uma experiência quase espiritual, daquelas dignas de guerras de comida. Ela observa, ainda confusa, mas curiosa com essa tal mágica do porco empanado em promoção. Yokoya divide a refeição em duas porções, uma para ele e outra para a empregada. Nesse momento ele percebe que não sabe o nome dela. A jovem responde que não possui um nome próprio. Seu antigo mestre era quem costumava nomeá-la.
A princípio, Yokoya pensa em chamá-la de Big SFF 9000, mas decide pensar melhor e escolher algo mais apropriado depois, quando se sentir inspirado. Eles começam a comer. E após a primeira mordida no porco frito, a empregada ainda acha difícil descrever o sabor. Isso a faz relembrar memórias de um passado sombrio. Mas dessa vez, ela sente um calor reconfortante por dentro. Ela diz a Yokoya que tanto a refeição quanto a companhia dele despertam algo agradável nela. No entanto, ele não escuta o elogio, distraído ao comentar que preparou um quarto especial para ela. Ao ouvir isso, a jovem se recorda de tempos ainda mais obscuros em que se banhava em sangue. Mas, diferente daqueles dias, agora ela deseja ser tratada com carinho por seu novo chefe. Ainda assim, Yokoya percebe que a carne dela está sem molho, então entrega a ela o molho tonkatsu. Depois de uma nova mordida, seus olhos brilham, soltando sons involuntários de satisfação enquanto saboreia o sabor umami do molho divino. Mais tarde, no meio da noite, Yokoya acorda chorando após um pesadelo. Seu estômago começa a roncar, então ele vai até a cozinha em busca de algo para comer. De repente, ouve um barulho vindo de lá e se assusta, pensando que a empregada está tramando algo. Porém, ao olhar, ele a encontra furtivamente lambendo o molho tonkatsu. Os dois congelam, constrangidos. Ela tenta se desculpar, dizendo que está viciada naquilo. Mas Yokoya diz que tudo bem e pergunta se ela também está com fome. Ele prepara um hot pot suculento e eles começam a comer. A empregada saboreia a refeição com entusiasmo, e durante a conversa, pergunta a Yokoya se ele tem pesadelos com frequência. Ao confirmar, ela revela que ouviu alguém falando dormindo e achou que fosse um assassino no quarto dele. Armada com facas, ela entrou para defender, mas encontrou apenas Yokoya dormindo e chorando. Ele fica envergonhado e ela comenta que ele chamava pela mãe durante o sono. Para amenizar a situação, ela conta que sonhou com o molho falando com ela, dizendo que ela podia lambê-lo à vontade, pois ele a preencheria. Antes que pudesse continuar, ela acordou. Foi a primeira vez que sonhou com algo que não envolvia sangue e combate. Isso a tocou profundamente. Yokoya compartilha que tem sonhos recorrentes com sua mãe o abandonando por outro homem e que começa a chorar se acordar sem estar deitado no colo dela. A empregada, comovida, oferece seu colo. Ele inicialmente recusa, mas ao notar a tristeza dela, decide aceitar. Quando se deita, algo muda entre eles. Ela percebe que, ao contrário das mortes que já presenciou, ao salvar Yokoya, seu coração bateu diferente, algo novo e confuso para ela. Na manhã seguinte, a empregada descarta um saco de lixo usando técnicas extremamente eficientes, como cortar frutas no ar antes de jogá-las. Yokoya fica impressionado e curioso, e ela responde que faz isso para economizar espaço. Logo em seguida, eles encontram um filhote de cachorro deixado em frente à casa, junto de uma carta escrita por um dono falido, que acreditava que Yokoya, por parecer rico, cuidaria do animal. Mesmo relutante, Yokoya decide acolher o bichinho com medo de que ele morra abandonado. No entanto, a empregada discorda, dizendo que salvar o cão por pena só o deixaria fraco, impedindo-o de desenvolver sua natureza de sobrevivência. Yokoya ignora a lógica dela, dizendo que, assim como o filhote, ele também foi salvo, e ela não o salvou por dó, mas porque o corpo dela se moveu sozinho para protegê-lo. Suas palavras emocionam a empregada. Ele continua, dizendo que entende o sentimento de ser deixado para trás e por isso decidiu ajudar o filhote. Enquanto ele já começa a se apegar ao novo amigo peludo, a empregada mantém distância, claramente desconfortável. Yokoya percebe e tenta encorajá-la a tocar o cachorro, mas ela se afasta, visivelmente nervosa. Ele acha isso adorável, e ela admite que o faria se fosse uma ordem direta. Yokoya diz que não vai obrigá-la. Curioso, ele pergunta sobre o medo dela, e a empregada revela que, durante seu treinamento como assassina, foi deixada em uma montanha infestada de cães selvagens e extremamente hostis. Yokoya compreende o trauma e lamenta que ela não possa ajudar a cuidar do bichinho. Isso a deixa abalada. Determinada a não decepcioná-lo, ela reúne coragem e pede para segurar o cachorro. Na primeira tentativa, porém, o segura como se estivesse manipulando uma bomba, fazendo seus braços tremerem. Quando Yokoya pergunta o que exatamente a assusta no filhote, ela aponta as garras, os dentes e os olhos demoníacos. Yokoya comenta que, diferente dela, ele vê o cachorro como um emoji, algo que Yuki considera um conceito completamente alienígena. Mas de repente, o cachorro morde o dedo dela, fazendo com que Yuki se contorça como se fosse arremessar o bichinho direto para o espaço, quase transformando o pequeno em um cachorro quente. Depois de se acalmar, ela observa o cão mordiscando o próprio Yokoya. Ele então verifica os dentes do filhote e percebe que ele está passando pela fase de dentição. Eles levam o bichinho ao veterinário e enquanto Yokoya cuida do check-up, Yuki vai comprar suprimentos. Para a surpresa de todos, até do cachorro, ela demonstra um lado extremamente carinhoso, deixando ambos impressionados. Após o passeio, ela olha para Yokoya e diz que nunca conheceu um garanhão tão gentil quanto ele.
Diferente de seus antigos mestres, que eram frios e a tratavam como mera ferramenta para completar missões, Yokoya a acolhe com bondade mesmo diante de suas falhas. Ela então faz um pedido sincero. Quer permanecer naquele mundo dele, um lugar onde há calor humano, diferente do seu antigo mundo regido por assassinatos e sobrevivência. Quer ser como o cachorro, alguém perdido que encontrou um novo lar. Yokoya, tocado, diz que o que ela realmente deseja é deixar de ser uma assassina e começar a viver como uma garota comum, algo que Yuki nunca havia imaginado ser possível. Enviar pessoas para a morte era a única coisa que ela conhecia em toda a sua vida. Mas agora, com seu novo mestre, ela sente esperança de que pode descobrir mais sobre ele e este novo mundo fascinante. Yokoya confessa que, embora no início estivesse receoso dela, agora ele a enxerga apenas como uma boa garota. Ouvir-se ser chamada de boa garota faz a empregada lembrar do seu passado, e por causa disso, ela pede a ele para ajudá-la a se tornar uma garota comum. Apesar de Yokoya não entender muito sobre absorventes internos ou externos, ele diz a ela que deve começar a aprender a se sentir comum, mesmo ao cometer erros, e não se cobrar tanto por isso. Na manhã seguinte, o cachorro acorda ao som dela tentando cortar repolho, e ela quer aprender a fazer o okonomiyaki para combinar com o molho que adora. De repente, o cachorro se teletransporta para perto de sua perna, assustando-a, pois não acredita que um cão normal possa se aproximar dela com tanta sutileza como um predador. O estômago do cachorro ronca, e ao perceber que ele está faminto, ela o alimenta com ração. Enquanto o cachorro está ocupado devorando a comida, ela tenta acariciá-lo, mas para quando Yokoya aparece. Ele começa a admirar o pequeno fofo e após tocar sua barriguinha fofa, Yokoya decide nomear o cachorro de Moti. Yokoya elogia a empregada por alimentar o cão e cortar o repolho, girando-a levemente antes de elogiar seu esforço, enquanto Kiri, se é assim que chamam a empregada, ainda está em sua perna. Moti começa a se esfregar e pede para brincar, mas Yokoya não pode, pois precisa preparar o jantar. No entanto, a empregada diz que cuidará disso, afirmando que quer ser uma garota comum, que pode acreditar no que ele disse quando Yokoya declarou que o cachorro é um pacote de diversão. Yokoya usa seu charme caloroso e diz que também acredita nela, inspirando-a e acendendo sua motivação com total confiança no seu mestre. A empregada começa a acariciar o cachorro e a cada afago se aproxima mais dele, esfregando sua barriga e tocando suas patinhas. Agora ela entende que, assim como Yokoya, que tinha receio dela no começo, ela passa a confiar no cãozinho do mesmo jeito que Yokoya passou a confiar nela. No jantar, ela se delicia ao saborear o okonomiyaki suculento, e quando Yokoya lhe oferece uma segunda porção, ela tenta recusar, embora sua linguagem corporal demonstre animação com o prato delicioso e cremoso. Yokoya a assegura de que, se tiver algum desejo, basta pedi-lo, e vendo essa chance, ela lhe pede um nome. Yokoya começa a pensar e pergunta sobre a data de nascimento dela, e embora ela não saiba ao certo, lembra que foi no inverno. Yokoya então tem uma ideia e a chama de Yuki, inspirado na neve. Isso a faz lembrar de seu antigo chefe, que a chamava de fria. Mas ao contrário dele, Yokoya gosta da neve porque acha bonita, o que traz a memória de Yuki, a vez em que fez um boneco de neve. Yokoya compartilha uma teoria ousada de que a neve também é calorosa quando cobre um campo, pois protege as sementes do frio e permite que mais tarde floresçam em lindas flores graças à proteção da neve. Ao ouvir essa fala e ver o rosto iluminado de Yokoya, Yuki começa a se perguntar por que tudo em sua vida fica mais aquecido e bonito quando está ao lado dele. Ela percebe que, enquanto permanecer nesse mundo com ele, um dia entenderá como é ser comum. Dias depois, enquanto Yuki brinca com Moti, Yokoya aparece e lhe faz um pedido. Ela pergunta o que é, e ele revela que quer furar sua orelha, e pede que Yuki, que já tem a dela furada, o ajude com isso. Ela aceita o pedido, mas ao colocar a lâmina perto da orelha dele, recua, estremecendo de medo de ferir seu próprio mestre. De repente, a campainha toca, e ao abrir a porta, Yuki se depara com uma garota procurando seu irmão, que fica confusa ao ver Yuki, e ela percebe que é a irmãzinha de Yokoya, Riko. Após entrar, Riko não acredita que seu irmão fraco e boboca conseguiu uma empregada tão charmosa quanto Yuki, e pergunta por que ele nunca falou sobre isso nos encontros familiares. Ele tenta explicar que a mãe provavelmente surtaria, e que o pai permitiu a contratação de uma empregada, apesar de não saber o quanto ela chama a atenção. Mas Riko ainda não aceita sua desculpa por ter omitido isso. Yuki pergunta por que eles vivem separados, mas em vez de responder, Riko começa a gritar, o que deixa Yuki confusa sobre o motivo de essa garota ser tão estranha. Riko diz a Yuki que ela é muito bonita, e Yokoya explica que Riko adora pessoas bonitas e detesta caras feios como seus seguidores. Por isso preferiu não contar. Riko faz beicinho e implica com o irmão, mas depois de se acalmar, descobre que Yuki foi nomeada por Yokoya, o que a deixa surpresa. Nesse momento, Yuki começa a tagarelar sobre como já foi uma assassina sem nome antes de ganhar um.
e isso deixa Riko paralisada, mas rapidamente ela muda de opinião e acha incrível, pedindo um autógrafo. Yuki assina com alegria, mas assim que termina sua assinatura, parece estar visivelmente incomodada. Ela se justifica dizendo que fala 12 idiomas, pois viajou bastante como mercenária, mas nunca aprendeu caligrafia. E Riko então tem uma ideia. Quer fazer de Yuki seu projeto de pesquisa de verão. Embora Yokoya discorde, Riko elogia Yuki dizendo que ela é exatamente quem precisava. Ela pede a Yuki para mostrar seu lado letal, e mesmo com as objeções do irmão, garante que vai transformar a narrativa e criar uma empregada com aparência de matador. Eles vão para o quintal, colocam uma maçã na cabeça da Riko e Yuki arremessa uma lâmina com precisão cirúrgica, atingindo a fruta, o que quase causa um ataque cardíaco em Yokoya. Riko pergunta quantas facas Yuki possui e onde as guarda. Yuki responde que tem 5. No entanto, quando está prestes a revelar a lâmina escondida sob seus plums, Yokoya a interrompe, para nossa frustração, pois esperávamos ver o lendário Sinus Nu celestial. Mais tarde, enquanto Riko continua fazendo perguntas desconexas, seu estômago ronca, mostrando que está com fome. Ela pergunta se Yuki tem algum prato especial, e Yuki confirma. Então começa a fatiar repolhos com precisão, deixando Riko impressionada com a habilidade, e serve o vegetal cru em um prato. Riko elogia, dizendo que o Popeye adoraria aquilo. Mesmo assim, elas acabam indo ao McDonald's comer algo. Lá, avistam um cartaz anunciando um festival de fogos. Yokoya diz que o festival é organizado pelo senpai picante, e Yuki começa a delirar e babar com a ideia, então decidem ir até lá. Chegando ao local, Riko leva Yuki para uma barraca de tiro. Enquanto Riko é desastrosa, Yuki pega a arma com confiança, mas também erra. Ela admite que sua especialidade é pegar peixinhos dourados. Usando o Sharingan, Yuki captura vários deles. E quando Riko pergunta qual é o truque, Yuki ensina pacientemente, sendo elogiada pelo atendente por parecer uma boa irmã. Depois elas compram o molho senpai que Yuki está ansiosa para provar. Ao dar a primeira mordida, ela quase transborda o prato de tanto entusiasmo. Come desesperadamente, e ao ver isso, o atendente lhe oferece mais de graça, o que a leva a uma pane momentânea. Riko vai buscar bebidas, e quando Yokoya tenta detê-la, ela assegura que ficará bem. Enquanto esperam, Yokoya pergunta a Yuki sobre experiências anteriores em festivais, e ela conta que certa vez, durante uma missão, esfaqueou um homem pelas costas enquanto assistiam aos fogos. Yokoya fica paralisado, mas antes de reagir, o show de luzes começa, e Yuki se deslumbra com a beleza. Riko retorna com as bebidas dizendo que festivais de verão são os melhores. Com um sorriso, Yuki concorda. Yokoya se curva, derrubando as bebidas sem querer. No caminho de volta, Riko repreende Yuki por exagerar no molho, alertando que ela pode virar a próxima Nikakato Avocado. De repente, alguém grita que está ocorrendo um assalto, e um tal de Motokun quase atinge Riko, mas Yuki a salva no último segundo. Riko começa a agir de forma estranha após ser salva como uma princesa. Yokoya, no entanto, está mais preocupado com o molho derramado, dizendo que o ladrão deveria ir encontrar a Ace no inferno. Levando a sério as palavras do mestre, Yuki ativa seu modo Ambu e sai em perseguição da moto. Empolgada, Riko decide segui-la para presenciar o momento em que o cérebro do criminoso será. Enquanto Yuki corre pelos telhados como um certo herói aracnídeo, Riko a segue e encontra um atalho. Elas alcançam o ladrão. Yuki, com precisão, lança suas lâminas e fura os pneus. Quando se aproxima com más intenções, Yokoya grita para ela parar. Yuki apenas dá um tapa simbólico no capacete do homem e comenta que está com fome novamente. Yokoya, animado, sugere comprar mais molho senpai, enquanto o criminoso traumatizado deseja ser preso voluntariamente. Depois de comerem, vão para casa. Riko está empolgada para apresentar o projeto de verão à sua turma, mas Yuki se mostra confusa sobre o conceito de escola. Riko começa a explicar como a escola é um lugar incrível, algo que os telespectadores sabem que é uma meia-verdade. Mas recebe uma mensagem da mãe dizendo que preparou um cozido de carne. Riko corre para casa, e mesmo com sua impulsividade, Yuki considera aquilo normal. Inspirada pelo que ouviu, Yuki decide que também quer frequentar uma escola. Na manhã seguinte, Yokoya segue para a escola se perguntando se Yuki será aceita. Seus colegas chegam comentando sobre um rumor envolvendo um Ploffel grosso, o que o faz cuspir leite. Tentando disfarçar, Yuki finge não saber do que se trata, mas logo a professora apresenta uma nova aluna. Yuki, em toda sua imponência, entra na sala, deixando Yuki em choque. Ela se apresenta como Yuki de Yukuya e ao sentar-se à frente dele, o chama de mestre, deixando a classe atônita. Após a aula, Riko aparece querendo saber como foi, enquanto Yuki, com o rosto apático, percebe que tudo foi armação dela. Riko comemora o sucesso da operação, contando que Yuki aprendeu tudo sobre a escola em apenas 3 dias. Yakuya então questiona como Yuki virou sua prima tão de repente, de forma tão conveniente. Ela está na mesma classe e na mesma escola, mas decidiram ocultar isso dele. Eles explicam que Yuki tem vínculos do antigo serviço de mercenária que a matricularam ali, na mesma turma que ele. Enrico sugeriu que fosse apresentada como prima, para facilitar a justificativa de suas interações futuras. Porém, foi ideia do Riko manter segredo para observar depois a reação do Okoya.
Okoya dá um tapa na cabeça dela e vendo isso, Yuki fica aflita e pergunta se é culpa sua. Okoya suaviza o tom e garante a Yuki que não se importa, esperando que ambos aproveitem a vida escolar. No dia seguinte, os alunos disparam da sala querendo comprar o famoso pão de Katsuda, o que desperta o interesse de Yuki. Okoya pergunta o que ela deseja para o almoço e ela responde: pão de Katsuda. Ele explica que o pão é mais raro que o One Piece e que ela precisa ser veloz na hora do recreio para conseguir um. Ele esboça um mapa mostrando que a classe deles é a mais distante do refeitório, e enquanto Yokoya se sente pessimista, Yuki se anima e diz que se Escobar consegue pegar o pão, ela também conseguirá. Determinada, ela salta pela janela rumo ao telhado e, apesar da tentativa de Yokoya de contê-la, corre pelo parapeito como uma ninja. Nesse momento, Yokoya percebe que não pode pará-la ao ver seus olhos famintos, concluindo que, quando molhos estão em jogo, nem mesmo Aizen ou Thanos conseguiriam segurar Yuki. Yokoya olha para baixo e vê a multidão suada, obcecada por pão Katsuda correndo para o refeitório e teme que Yuki caia na frente deles, revelando seu segredo. Mas ao pular, ela vira no ar e aterrissa bem em frente à cantina, onde compra um pão e um sanduíche. No entanto, ela avisa Yokoya que só conseguiu comprar um, já que a venda é limitada. Ele pega outro sanduíche e diz que ela pode comer aquele. Yuki hesita dizendo que ele deveria ficar com o pão katsu, mas ele garante que ela merece a recompensa. Na primeira mordida, Yuki grita de alegria e, apesar de eufórica, divide o lanche e o alimenta, partilhando a felicidade. À noite, Rico anuncia que vai dormir lá, e enquanto Yokoya não gosta da ideia, ela o repreende pelo privilégio de morar com Yuki e vê-la todas as noites. Acrescenta que sempre sonhou em ter uma irmã para conversar sobre garotos, tanto que até o imaginou como uma irmã aplaudida. Agora Rico tem uma ideia brilhante. Se Yokoya se casar com Yuki, seu sonho se tornará real, já que ela acha que Yuki gosta dele. No entanto, Okoya garante que Yuki não sente amor romântico e que dias atrás, quando ela fez pão de presunto para ele, não demonstrou nada. Mas Rico segue convicta. Ela acha que a mãe aprovaria, mas o pai não. Yuki aparece perguntando quem vai se casar, deixando ambos chocados com sua presença. Rico revela a verdade e pergunta se ela gosta de Yokoya, e Yuki responde que o admira, o que deixa Yokoya atordoado. Mais tarde, eles passeiam e Rico pergunta se Yuki usa maquiagem, dizendo que seu rosto natural faria até as Kardashians ficarem envergonhadas. Yuki nega, e Rico afirma que sua aparência é o sonho de muitas meninas, mas Yuki comenta que nunca ganhou nada com isso em seu antigo ofício. Rico pensa que, ao contrário de Yuki, não é bonita, mas Yuki elogia dizendo que gosta do jeito dela, deixando Rico feliz, já que ninguém além dos pais havia dito isso. Ela pergunta se poderia ser tão bonita quanto Yuki. E esta revela que, desde que começou a comer molho tonkatsu, sua pele clareou, então oferece a Rico um pedaço de melão coberto com o molho que a deixa confusa, mas ela acaba apreciando. Ao ver, Yokoya pensa que são como irmãs e agradece a Rico por Yuki se adaptar à vida comum. Ao notar o olhar reflexivo dele, Rico provoca Yokoya, dizendo que ele estava fantasiando casar com Yuki para presenciar aquela cena todo dia. No dia seguinte, durante a aula, o professor começava a explicar por que acreditava que Bob Esponja era uma animação superior a Attack on Titan. Nesse momento, ele percebeu Yokoya cochilando e lançou um pedaço de giz em sua direção. Mas Yuki, sem que ninguém notasse, partiu o giz no ar. Porém, o resultado acabou sendo diferente do esperado. Yokoya ficou temporariamente cego, o que não era de forma alguma a intenção de Yuki. Assim, o garoto foi encaminhado à enfermaria, onde acabou encontrando uma nova enfermeira enigmática vinda diretamente do colégio vizinho, chamada Dekisdenina, que estava cobrindo a antiga responsável pela saúde dos alunos. Depois de reclamar sobre seus olhos, ela pediu para que se sentasse na maca, mas Yokoya logo sentiu uma presença estranha pairando no ar. Então Nita começou a questioná-lo sobre Yuki. Quando ele mencionou que Yuki era seu primo, Nita caiu na risada, dizendo que ele parecia frágil e apagado em comparação a Yuki. Enquanto examinava seus olhos, elogiou suas feições bonitas, e logo após declarar que ele já estava recuperado, trancou repentinamente a porta. Nita se revelou como a sedutora que todo homem sonha em encontrar, empurrou-o contra a cama e se deitou sobre ele, provocando-o como se quisesse acelerar a história. Porém, antes que pudesse ir além, Yuki entrou de supetão e encarou Nita com frieza. Apavorado, Yokoya engatinhou em direção a Yuki, enquanto Nita dizia que tudo não passava de uma piada, já que ele lembrava um pequeno hamster assustado. Mesmo tentando atrair Yokoya de volta, Nita acabou ignorada, pois Yuki puxou o primo para si e ordenou que nunca mais se aproximasse dela. Nesse instante, Yokoya se lembrou das palavras de Rico e passou a acreditar que Yuki talvez sentisse algo por ele e estivesse tomado pelo ciúme. Irritada, Nita mandou-o embora, afirmando que o ferimento não era nada grave. Ao se afastarem, Yuki pediu desculpas pelo ocorrido e revelou que precisava lhe contar algo importante, o que fez o coração de Yokoya disparar. Foi então que Yuki confessou que Nita, além de tudo, também era uma assassina, deixando-o em choque. Enquanto isso,
isso, o gato de Nita levou até ela fotos da residência de Hyokuya, que agora se tornava o próximo alvo. Nita sonhava em um dia aproveitar a vida na praia rodeada de homens suados batendo palmas para ela. Mas antes de realizar esse desejo bizarro, precisava eliminar tanto Hyokuya quanto Yuki. Naquela mesma noite, Hyakuya não conseguia dormir, pois Yuki se recusava a sair de perto dele por medo de que Nita, ainda um completo mistério, pudesse invadir e tentar assassiná-lo junto do seu precioso Pickles. Incomodado, Hyakuya comentou que não conseguia descansar, e Yuki teve a ideia de se deitar ao lado dele, dizendo que suas coxas serviriam como travesseiro e o fariam relaxar, apertando-o de forma exagerada, como se fosse um sonho masculino realizado. Hyakuya, no entanto, demonstrou preocupação com ela, e ao ouvi-lo, Yuki ficou corada, mas garantiu que poderia se defender facilmente, até mesmo dormindo, usando apenas um lápis como se fosse John Wick. Em seguida, compartilhou sua suspeita de que Nita fosse alguém que guardava rancor do passado, mas ao mesmo tempo assegurou a Hyakuya, apertando sua mão com firmeza, que o protegeria, pois ele era a pessoa que lhe fazia sentir calor e aconchego. Hyakuya, tomado por aquela proximidade, quis abrir a janela para se refrescar, mas Yuki o impediu, abrindo ela mesma e explicando que ele poderia ter levado um tiro se não fosse cuidadoso. Foi então que ela percebeu o aroma suspeito de molho katsuta, uma armadilha óbvia, mas já era tarde. Nita surgira dentro do quarto, mantendo Hyakuya como refém. Chamou Yuki por seu verdadeiro nome, o lobo branco dos 9 filhos do dragão, e declarou sua decepção por ela ser enganada tão facilmente. Yuki sacou sua lâmina, mas Nita ameaçou dizendo que, se ousasse agir, usaria o globo ocular de Hyakuya como bola de ping-pong. Nesse momento, Yuki começou a falar em mandarim, ameaçando alimentar cães famintos com Nita e toda a sua família, caso tocasse em Hyakuya. Isso assustou a rival, que prometeu enfrentá-la no colégio em um duelo até a morte, mantendo Hyakuya como refém. Essas palavras fizeram Yuki se lembrar de seu antigo mestre, que dizia que ela era como uma versão feminina de John Wick, mas sem direito a final feliz. Determinada, apertou o punho sobre a faca, aceitando sua verdadeira identidade e decidida a salvar Hyakuya custe o que custar. Ainda que planejasse deixá-lo em segurança e depois abandonar o país para seguir como seu coração gritava o oposto. O que realmente queria era continuar vivendo ao lado dele, na vida simples e calorosa que compartilhavam. Enquanto isso, no colégio, Nita amarra Hyakuya como se fosse cena de 50 tons de cinza. Mas ao notar sua expressão serena, pergunta se ele não sente medo e se não guarda rancor de Yuki por tê-lo arrastado para toda aquela confusão. Hyakuya admite que, embora esteja apreensivo, confia em Yuki que havia prometido protegê-lo. Curioso, ele questiona Nita sobre Shui, a pessoa de quem ela tanto fala, o que a surpreende pelo fato de ele nada saber sobre Yuki, mesmo tendo convivido com ela. Nita explica que Shui é uma criatura rara de sua região, pertencente aos 9 descendentes do dragão, apelidada de Lobo Branco. Acrescenta que esses 9 descendentes são um clã de assassinos lendários, presente desde as conspirações envolvendo JFK até Franz Ferdinand. Mesmo assim, Nita afirma que se conseguir derrotar Shui, sua própria reputação se elevará, o que ela mais deseja. Hyakuya demonstra descrença, lembrando que a Yuki que conhece é apenas uma garota adorável, com corpo chamativo, que se perde facilmente nas situações e solta gritinhos de alegria. Nita confessa que também tem dificuldade em acreditar no que Shui se transformou sob o olhar de Hyakuya. E lembra que, quando se falou em casamento, ficou tão furiosa que teve vontade de explodir a casa deles com uma bomba. Ainda assim, ela acha estranho Hyakuya permanecer calmo naquela circunstância, como se houvesse nele algo especial, capaz de derreter o coração frio de Yuki. Segundo Nita, quanto mais alguém tenta proteger, mais vulnerável fica, e por isso, com Hyakuya, acredita poder finalmente mandar Yuki ao encontro de Arce no submundo. Nesse instante, Yuki surge em busca de confronto e quando Nita dispara contra ela, a garota corta as balas como se fossem ar. Mas Nita havia preparado uma armadilha no chão e explode o local, achando ter vencido. Porém, Yuki aparece diante dela e quase a decapita, sendo contida apenas ao ver Hyakuya. Yuki o tranquiliza, prometendo que vai salvá-lo, o que enfurece Nita, que percebe que Yuki não leva a batalha a sério. Nita começa a falar sobre o passado obscuro de Yuki e ameaça expô-lo, forçando-a a deixar a tranquila casa de Hyakuya. Irritada, Yuki manda aquela imitação barata da mulher gato calar a boca, pois o que realmente importa é que Hyakuya tem aula no dia seguinte e precisa descansar. A resposta faz Nita perder a paciência, ainda mais quando Yuki começa a falar de Hikumate e de seus molhos preferidos. Cansada, Nita ativa suas armas secretas, todas apontadas para Hyakuya, ameaçando reduzi-lo a pedaços caso resista. Yuki, sem mais paciência, avança contra ela, que, assustada, tenta disparar. Contudo, Yuki arremessa sua própria lâmina para o alto, e com outras adagas, bloqueia os tiros que iam em direção
direção a Yakuya. Ao se aproximar, perfura o celular de Nita, anulando seus planos. Quando está prestes a encerrar a luta, Nita recorda quem Yuki realmente foi e aponta uma arma para Yakuya, mas Yuki intervém e a derruba com um chute. Nita insiste dizendo que Yuki sempre será da assassina cruel que ceifa vidas, cortando membros sem piedade, e afirma que jamais terá uma vida comum, pois outros assassinos virão atrás dela. Yuki concorda que sua antiga versão só conhecia sangue, mas declara que não matará mais e que não permitirá que inocentes sofram por sua causa. Ela afirma que, pelo futuro que deseja, lutará até conquistar a vida simples que sempre sonhou. Nita não acredita no que ouve ao ver a temida Loba Branca abrir mão da presa e salvar Yakuya. Por fim, compreende que Yuki não é uma assassina perfeita, mas apenas uma jovem disposta a proteger o que realmente valoriza. Sorrindo, Nita ri de si mesma, aceitando que jamais teve chance contra Yuki. No caminho de casa, Yuki pede desculpas a Yakuya por envolvê-lo e diz que, se ele quiser, desaparecerá de sua vida. Mas em vez de aceitar, Yakuya segura sua mão e pede com firmeza que ela lhe ensine autodefesa, para poder ajudá-la. Yuki cora de felicidade ao perceber que ele ainda a quer ao lado dele. Dias depois, Yuki joga vôlei na escola como se fosse uma atleta profissional, atraindo olhares de admiração dos garotos, que não entendem como alguém como Yakuya pode ser parente dela. Ele, por sua vez, ainda reflete sobre o que descobriu com Nita, ou melhor, Gracie, seu verdadeiro nome, que havia revelado o passado de Yuki ligada aos 9 descendentes do dragão. De repente, enquanto todos olham para Yuki, uma bola é lançada contra Yakuya, mas ele é salvo por Gracie, agora disfarçada de professora nova.